Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos começando de novo mais um show True Speak, Sinceridade de Fato. Como já virou costume, eu vou ler para vocês o artigo que eu mandei para o Diário do Comércio ontem, que deve sair amanhã. Não é um artigo comprido, aquele que sai nas segundas-feiras, mas durante a semana tem um artigo mais curto que eu envio. Esse aqui são apenas 3 notinhas. A primeira notinha é a seguinte: ninguém pode negar que há uma diferença radical entre a mídia popular e as universidades brasileiras. Naquela, incluindo jornais, revistas, filmes, programas de TV e sites da internet, o conteúdo se constitui de 90% de entretenimento idiota e 10% de pseudoconhecimento. Nas universidades, a proporção é exatamente inversa. Confirmo isso mais uma vez, lendo o artigo que a professora Jeanne-Marie Gagneban publicou na Folha sobre o processo Teles versus Ustra e comparando com o currículo da autora. Neste, logo após uma impressionante lista de títulos acadêmicos, vem uma lista de 18 teses universitárias orientadas pela referida. Clicando os links de cada uma, podemos ler os seus resumos, cujos tamanhos variam de 2 a 10 linhas. Não há um só deles no qual não apareça pelo menos um erro de português. Isso dá a medida do que se pode encontrar nos textos integrais das teses respectivas e fornece uma boa ilustração quantitativa do fato de que nas universidades brasileiras se pode chegar a chefe de departamento escrevendo Getúlio com LH, como faz o Marquês de Sade. Já a professora Gagneban, que melhor faria se ficasse quietinha em casa, em vez de aprovar teses escritas em português subginasiano, sai dando lições de moral ao país e diz querer a verdade sobre os anos de chumbo. Quer nada. Se quisesse, pediria uma investigação em regra da colaboração entre os terroristas brasileiros e o Serviço Secreto Cubano, a entidade mais assassina que já existiu no continente. Para cada brasileiro armado ou desarmado que foi morto pela ditadura nacional, pelo menos 50 cubanos foram assassinados nos cárceres de Fidel Castro com a solícita cumplicidade moral dos brasileiros autoexilados em Cuba. Segunda notinha. Anúncios que o governo trabalhista de Sua Majestade acaba de proibir na TV britânica em horário acessível às crianças. Presta atenção à lista. Queijo cheddar, flocos de farelo de trigo, queijo camembert, bolinhos com cobertura de açúcar, mingau de aveia, maionese, cereais de grãos variados, creme semidesnatado, nuggets de galinha, waffles, iogurte grego, presunto, linguiça, bacon, patês variados, amendoins e creme de amendoim, castanhas de caju, pistache, uvas passas, groselha, chips de batatinha, azeite de oliva, manteiga, pizza, hambúrgueres, ketchup, chocolate, molho inglês, Coca-Cola e similares e soda limonada. O que seria das criancinhas se não houvesse burocratas zelosos para protegê-las contra o pecado da gula? Mas cá entre nós, vocês já viram, na Inglaterra ou no Brasil, alguma camisinha com aviso governamental de que sexo anal pode dar câncer no reto? Ah, isso não. Perigoso mesmo é mingau de aveia. Terceira notinha. O crítico Daniel Pisa, cujo nome parece estar incompleto e já corrigi para Daniel Pisa na bola, ficou ofendidíssimo com a minha afirmação de que não tem sentido falar de uma guerra em bloco Oriente versus Ocidente, porque, digo eu, aspas, o Ocidente revolucionário, ateu e materialista está do lado dos terroristas. Fecha aspas. Contra isso, ele alega que ele próprio é ateu e materialista sem, por isto, ser um fã de Bin Laden. Vários leitores do seu blog repetem o argumento, cada um deles gabando-se de ser o fulminante exemplum in contrarium que dará cabo da minha teoria. Desde logo, é claro, não escrevo para analfabetos funcionais, que, onde está escrito o Ocidente revolucionário, ateu e materialista, leem cada ateu tomado individualmente. No entender desses imbecis, não pode ter havido nenhuma guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha, já que havia alguns americanos a favor da Alemanha e alguns alemães a favor dos Estados Unidos. Mas a burrice obstinada desses sujeitos não se contenta de ler errado. Lê a menos. Onde você escreve ateu, materialista e revolucionário, eles leem só os 2 primeiros adjetivos, ignorando ou fingindo ignorar que o terceiro está lá para deixar subentendido que os ateus materialistas não revolucionários não se incluem necessariamente no enunciado geral.
Isto é, que os seus exemplos individuais, triunfantemente brandidos contra o meu argumento, já estavam impugnados nele de antemão, com a condição de que fosse lido por pessoas alfabetizadas. É isso aí, gente. Está cada vez mais difícil e dolorosa a tarefa de escrever para brasileiros. Quer dizer, além de você escrever, você tem que, a cada linha, você tem que explicar para eles, né, o sentido das palavras, e você mesmo tem que analisar a sua frase, porque os coitadinhos não entendem. É uma coisa medonha. Não sei onde é que vai terminar isso aí. As pessoas vão terminar conversando na base do au, miau, ou uma coisa assim, né? Mas, vamos lá. Uns anos atrás, quando eu escrevi que a onda mundial de denúncias contra os padres pedófilos era só uma camuflagem, aliás, era uma dupla camuflagem. Por um lado, era para camuflar a infiltração do movimento gay dentro da igreja, que é descrito pelo repórter Michael Rose no livro Goodbye, Good Men, Adeus, Homens Bons, onde ele mostra que, durante 30 anos, o movimento gay foi tomando todos os postos de psicólogos nos seminários, de maneira que, daqui a pouco, a seleção de candidatos ao sacerdócio tinha mudado completamente. Só gay entrava. É claro que 30 anos depois isso aí tem que dar algum efeito, quer dizer, o negócio virou uma putaria mesmo, né? E, em segundo lugar, eu diria que a comunidade que tem mais pedófilos no mundo eram os assistentes sociais da ONU. E que isso ninguém noticiava, não saía uma linha. Isso eu escrevi uns 4 anos atrás. Na época que eu escrevi, eu recebi dezenas de cartas indignadas dizendo que eu estava inventando tudo, como sempre acontece. Muito bem. Agora, a própria Folha de São Paulo finalmente admitiu a verdade e publicou a notícia: novas acusações de abuso sexual infantil atingem a ONU. Isso saiu no jornal britânico Daily Telegraph, e está dizendo que esse já é, vamos dizer, não é o primeiro nem o segundo caso, é o enésimo caso de abuso de criança, com o agravante de que são crianças refugiadas. Quer dizer, chega os menininhos pedindo socorro para essa gente, e o que eles recebem de volta é, vocês sabem o que é, pô. Entendeu? É o que os assistentes sociais têm no meio das pernas. Isso eles dão para os menininhos de 10, de 12, de 14 anos. Quer dizer, esta é uma comunidade verdadeiramente criminosa. A ONU, eu sempre achei que ela devia ter fechado. Ela não tem a menor razão de existir. Um momento que está vendo aqui uma chamada. Deixa eu ver se eu atendo aqui. Alô, quem está na linha? Alô? Alô? Não consigo ouvir. Não consigo ouvir o que a pessoa está falando. Depois tentarei de novo depois. Muito bem. Então, como sempre acontece, eu já recomendo às pessoas, olha, antes de vocês contestarem o que eu estou dizendo, você trate de estudar um pouquinho, porque é o seguinte, eu não sou desses camaradas que opina na primeira, assim, no calor da emoção, acho isto, acho aquilo. Eu não sou um opinador, não sou mais um palpiteiro, eu sou um homem de estudo, eu não estou aqui para brincadeira, meu Deus do céu. Se eu digo que a coisa é assim, é claro que eu posso me enganar com todo mundo. Posso me enganar não só na investigação dos fatos, mas posso me enganar na redação, trocar uma palavra por outra, trocar um número por outro, tudo isso aí pode acontecer, sobretudo na velocidade do trabalho jornalístico. Mas, de modo geral, tá certo? Eu quando falo as coisas, estou muito bem documentado, quer dizer, agora às vezes as pessoas dizem, não, você não deu a fonte. Fala, se eu for dar a fonte em cada artigo, metade do artigo é só a citação de fontes. No jornalismo isso não é exigível de maneira alguma, o jornalismo não é um trabalho acadêmico. E depois, o jornalismo, em princípio, ele tem fé pública. Se o jornalista falou tal ou qual coisa, é porque ele tem a fonte e, em caso de necessidade, ele revelará. Mas esse pessoal tem muita pressa de sair contestando, né? Eu digo as coisas e eles, não é assim, não é assado, porque, olha, falar é fácil, entendeu? E como dizia Dirty Harry, opinião é que nem bunda, todo mundo tem, entendeu? Então é muito fácil ter uma opinião, tá certo? E dá-la, né? Agora, o difícil é você investigar a realidade e dizer alguma coisa que faça sentido, não por opinião, mas porque é uma realidade. Então, quando eu escrevi esse negócio da pedofilia dos funcionários da ONU, houve uma gritaria geral de que eu estava inventando, exatamente como no caso do Foro de São Paulo e em outros casos. Quer dizer, eu já estou com o saco cheio dessa leviandade brasileira,
Quer dizer, acho isso, acho aquilo, tá certo? E já saí contestando a coisa só porque não gostou de ouvir aquilo. E isso é uma nojeira. Isso é um sinal, vamos dizer, de inferioridade mental, tá certo? Absolutamente escandaloso. E isso se disseminou no Brasil de tal maneira que hoje não dá para ter uma discussão decente com mais ninguém, tá certo? E no começo eu tentei, evidentemente, manter uma discussão à altura, mas não tem com quem discutir, né? Esse pessoal que está escrevendo na mídia hoje é quase tudo palpiteiro idiota, tá certo? Picareta, semi-analfabeta, né? É uma coisa horrorosa. Então eu cansei disso e decidi tomar umas lições com o Alborguete, aquele repórter policial, tá certo? Que faz aquele programa lá no Paraná, que virou um sucesso, e que 80% do programa é constituído de palavrões. Eu acho essa a única linguagem com que dá para falar com essa gente, para que eles não tenham a ilusão de que nós os respeitamos, porque eu não respeito essa gente em nada. Quer dizer, respeitá-los seria desrespeitar a verdade, desrespeitar a cultura, desrespeitar a moral, tá certo? E desrespeitar a própria língua portuguesa. Então tem um rapaz aqui que escreveu um e-mail muito amável, muito simpático. Ele não gosta muito do meu programa, mas ele me recomenda duas coisas. A primeira é que eu deixe de fumar. E a segunda é que eu não diga palavrões para não ferir os ouvidos cristãos. Eu digo, olha, em primeiro lugar, esse negócio de você de policiar muito a linguagem não é uma coisa cristã, isso é uma coisa mais da era burguesa mesmo, começa na era vitoriana, porque os autores cristãos antigos não tinham esse problema. Por exemplo, eu li São Bernardo de Claraval, que é um dos grandes santos da igreja, e São Bernardo, quando tem que dizer bosta, ele diz bosta, ele não troca por outra coisa. Tá? Então eu sigo mais o exemplo de São Bernardo do que dessas pessoas tão educadinhas. Hoje em dia, quanto mais educado, mais polido, mais sem vergonha. Você lê esses artigos que saem na Folha de São Paulo, escritos por esse bando de mentirosos, nenhum deles fala palavrão, todos eles são bons meninos. Para mim já cansou isso aí, tá entendendo? Eu não posso falar dessa gente numa linguagem respeitosa, porque eu não os respeito mesmo. Isso é como no debate que eu participei no Rio Grande do Sul, estava lá um senador, Emílio Fontana, e eu estava falando umas coisas do governador Olívio Dutra, e ele disse, o senhor está desrespeitando o nosso governador. E eu disse, não, mas como? Eu não o respeito mesmo, eu não posso respeitar um governador de estado que se gaba de ter sido campeão de masturbação, porque ele deu uma entrevista dizendo que ele fazia campeonato de masturbação com os amigos dele, não aos 12 anos de idade, 13 anos, mas aos 20. E ele contava isso não envergonhado. Se ele dissesse, olha, você vê como eu sou um idiota mesmo, né? Eu até fazia campanha de masturbação, campeonato de masturbação com meus amigos, né? Não, mas ele se gaba de que ele era o campeão. Eu digo, como é que eu posso respeitar um vagabundo desse? Não respeito de maneira alguma. Bom, daí o Emílio Fontana ficou quietinho o resto do programa. Ele não disse mais uma palavra, que era exatamente o que eu queria. Eu só queria isso, que ele ficasse quietinho e me deixasse falar. Ele ficou. Então, o único jeito de tratar essas pessoas é este. Vamos ver agora, esta semana, acontecendo duas coisas maravilhosas. A primeira é isso aí, que tem uma estação de rádio, que o prédio pertence ao MST, né? Os camaradas não pagaram lá, não pagaram as contas em tempo, não pagaram os aluguéis, etc. O MST foi lá e botou todo mundo para fora. Quer dizer, o MST como proprietário, ele é bem mais intolerante do que os proprietários de terras que eles ocupam, porque eles vão lá, encostam a bunda lá e não sai mais, você está entendendo? E ninguém os pode tirar, nem com ordem judicial os caras saem. Agora, se você ocupa um imóvel deles e atrasa os dias do pagamento, eles te põem para fora, está entendendo? Quer dizer, eles ficam se queixando de que o capitalismo é malvado, mas o capitalismo malvado, os exploradores, são eles mesmos. O MST é o maior latifundiário que já existiu no país. Agora, o gozado é o seguinte, como é que esse MST pode ser proprietário do que quer que seja se ele não tem sequer existência legal, não tem registro? É só neste país que uma entidade inexistente é proprietária, tá certo? Ora, enquanto isto, o governo continua protegendo o MST. Claro que continua, porque ambos têm compromisso de solidariedade mútua firmado no Foro de São Paulo. Tá certo? Um não vai fazer o mal para o outro, nem o outro vai fazer o mal para um, porque é tudo irmãozinho. Tá? Enquanto isso, vem aqui a notícia aí no Estadão de que o governo não divulga mais os números sobre conflitos agrários no país. Agora ficou secreto.
Quer dizer que quanto mais a violência cresce, quanto mais a arbitrariedade do MST cresce, menos o governo quer falar disso. E agora, se ele não divulga os dados, ninguém tem acesso a isso. Então virou segredo. Isto confirma uma vez mais, tá certo, a minha interpretação dos acontecimentos recentes no Brasil, que é o seguinte: o governo mantém uma política econômica agradável ao investidor estrangeiro para obter recursos e disfarçar, camuflar a montagem progressiva e inexorável de um sistema de poder ditatorial que já está funcionando informalmente no Brasil. Agora, o brasileiro é burro e ele, para ver que essas coisas acontecem, ele vai esperar que o governo mesmo, né, declare: nós agora somos uma ditadura. Enquanto o governo não fala isso, eles vão achar que não tem. No país, todo mundo raciocina na base de que o Brasil é uma democracia e que está funcionando. Não existe democracia com uniformidade ideológica entre os vários partidos. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Em segundo lugar, não existe democracia sem ampla circulação de informações. Um país onde o povo inteiro não está sequer informado sobre a existência de uma coisa como o Foro de São Paulo, e agora também não pode conhecer os números do conflito agrário, você não tem liberdade de informação alguma. A informação está sob controle total do PT, minha gente. Quer dizer, isso aí, vamos dizer, é uma ditadura com vaselina. E o pessoal está começando a gostar, você está entendendo? Ora, meu Deus, até onde vai isso aí, hein? Quer dizer, até onde irá a burrice brasileira, a covardia intelectual brasileira, o medo de enxergar a verdade? Olha, o que vai acontecer é exatamente o que está acontecendo no Uruguai, onde a justiça, né, revanchista, já decretou agora não mais a prisão, mas a morte do ex-presidente Juan Maria Bordaberry. Eu não gosto desse Bordaberry de jeito nenhum, mas acontece que, veja, você condenar um nego por supostos delitos feitos 40 anos atrás, quer dizer, um sujeito que está com 90 anos já está caindo podre, né? Você vai tirar um nego do hospital, ele nem tem mais condição de entender o processo, tá certo? Já está com Alzheimer avançadíssimo. E para matar esse sujeito, eu digo, olha, isto mostra aquele negócio que Stalin chamava o longo braço da revolução. Comunista, quando fica com raiva de você, ele não te perdoa jamais, jamais. Pode passar 40, 50, 60 anos. E quando você imagina que você pode conviver democraticamente com ele, você pode ter certeza que essa convivência democrática só vai servir para ele acumular poder e depois te matar. Porque essa gente tem uma ânsia de matar que é absolutamente impossível de satisfazer. Eles já mataram 100 milhões de pessoas durante o século XX, não estão satisfeitos. Eles querem mais, querem mais, querem mais. E enquanto isso, tem gente na direita conservadora, gente burra e covarde, tá certo, que acha que é possível a convivência democrática com essa gente. Não é possível, de jeito nenhum. Isso aí, convivência democrática com comunista, é o quadrado redondo, tá certo? Não existe. Ai, ai, ai. Agora, aqui a American Family Association distribui um aviso dizendo que, eu não vi esse programa, mas dizendo que o Bill O'Reilly chamou o Jorge Soros de inimigo público número 1. Pô, pela primeira vez alguém diz a verdade sobre este sujeito. Vocês prestem atenção, porque esse camarada é o financiador de toda a esquerda revolucionária na América Latina e no mundo, né? Agora, vocês não pensam que esse negócio de covardia e de burrice perante a esquerda é só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também tem, né? Agora, por exemplo, né, teve um deputado aqui recém-eleito, um tal de Ralph Ellison, que ele disse que não ia jurar em cima da Bíblia porque era muçulmano. Então, permitiram que ele jurasse em cima do Corão. Daí, o indivíduo, além dele fazer isto, que já é um desplante, porque se cada um pode... Veja, ninguém lá jurou na Bíblia por ser o livro da sua fé. Jurou por ser o livro da fé majoritária do país. Quer dizer, você vai me dizer que não passou nenhum ateu pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado nesses 200 e tantos anos, falaram, faça-me um favor. E todos eles ficaram quietinhos e juraram sobre a Bíblia, tá certo? Se vai lá um deputado judeu, ele jura sobre a Bíblia inteira, Novo e Antigo Testamento, nunca ninguém protestou, nunca ninguém quis criar caso por isso, tá certo? Agora,
muçulmano sabe como é orgulhoso. Então, este Sr. Ellison, ele, além de impor esta condição, que os camaradas covardemente aceitaram, ainda saiu dando entrevista, dizendo que ele jurou sobre o Corão, porque o Corão foi uma obra muito importante e muito influente nas origens da democracia americana. Quer dizer, ele está querendo dizer que aqueles Founding Fathers, todos eles aprenderam democracia no Corão, né? E, bom, para vocês terem ideia, né, veja aqui o que John Quincy Adams escreveu sobre o Corão. Diz ele: no século VII da era cristã, um árabe errante da linhagem de Agar, combinando os poderes do gênio transcendental com a energia preternatural de um espírito fanático e fraudulento de um impostor, proclamou-se o mensageiro dos céus. Isso é para você ver como os pais fundadores gostavam do Corão, né? Agora, daí acharam lá acharam um exemplar do Corão que pertenceu a Thomas Jefferson e levaram lá para o sujeito jurar em si. Você sabe por que o Thomas Jefferson tinha esse exemplar do Corão? Porque naquela época ele estava em guerra, tá certo, com os piratas muçulmanos, tá certo, traficantes de escravos, tá certo. Então ele queria se informar sobre quem eram aqueles vagabundos, então arrumou lá um livro, o Corão. Quer dizer, depois você vê que dizer que isso aí exerceu uma influência na fundação da democracia é de um cinismo sem par. Agora, houve até um debate tem uma página de debate lá no Detroit Free Press, né? E teve um sujeitinho lá que disse que nem o Islã nem o cristianismo fizeram nada para terminar com a escravatura, porque a escravatura é natural, né, na sociedade do seu tempo. Daí eu botei lá uma observaçãozinha que vocês podem ver na http://forums.freep.com. Vocês acham lá esse debate sobre o Ellison? E eu respondi ao sujeito o seguinte: você está completamente enganado sobre a história da igreja quando você diz que nem o Islã nem a igreja fizeram nada para acabar com a escravidão. O Islã de fato não fez nada, mas a igreja foi essencial para liquidar a escravidão duas vezes na história, no mundo romano e nos tempos modernos. Você sabe que a escravidão romana era bem pior do que a escravidão depois europeia, porque o escravo não podia casar, né? A procriação era coletiva, você juntava homem e mulher pelado, né, num salão, todo mundo comia todo mundo e daí ninguém sabia, nascia as crianças e ninguém sabia que era o pai. Já se fazia assim para que não formasse família, porque se formasse família ia querer propriedade. E foi a igreja que acabou com isso. Então daí continuo eu. A escravidão está no centro, no núcleo da civilização islâmica, como o abolicionismo está no núcleo da cristandade. De fato, a escravidão tinha estado ausente nos países europeus por 11 séculos, quando os navegantes europeus finalmente chegaram na África. E, sob influência muçulmana, se tornaram eles próprios traficantes de escravos. Pelos 3 séculos seguintes, a maior parte dos escravos que vieram para os países ocidentais não foram escravizados, não foram aprisionados por europeus ou americanos, foram simplesmente comprados de muçulmanos. Ou seja, a civilização islâmica foi o escravizador número 1 e o traficante de escravos número 1 de todos os tempos. E isto é precisamente a razão pela qual eles ficam condenando, falando mal da escravidão ocidental. Eles escondem a sua história vergonhosa por trás de um muro de palavras amargas contra os outros. Parece que é um negócio, como é que diz, antecederam o Lenin, né? Aquele negócio do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Né? Em suma, é uma vergonha. Então, esse negócio de ceder a esse sujeito o direito de jurar sobre o Corão é um insulto. Depois tem outro aqui que escreve: olha que coisa horrível, vocês ficam falando dos muçulmanos, mas olha a violência da primeira cruzada, etc, etc. Né? Chama o Papa, que pregou a primeira cruzada, o Papa Urbano II, chama de terrorista cristão. Ora,
daí botei eu lá essa nota. A primeira cruzada não foi nada mais do que a resposta tardia aos invasores muçulmanos que estavam matando e escravizando cristãos fazia pelo menos 2 séculos. O muçulmano tem que ser um mentiroso cínico para mostrar a civilização islâmica como vítima inocente da agressão ocidental. Fazer prisioneiros e vendê-los era para os muçulmanos um hábito tão natural, um hábito muito natural, séculos depois de que a escravidão fosse desconhecida no Ocidente. Os muçulmanos, na relação com os países cristãos, os muçulmanos foram sempre os primeiros agressores e os primeiros escravizadores. E ainda eram comerciantes de escravos 8 séculos. Quer dizer, eles já eram comerciantes de escravos 8 séculos antes de que já eram os grandes comerciantes de escravos no mundo, 8 séculos antes que os europeus chegassem à África. E continuaram praticando a escravidão até o século XX. E quando a Inglaterra quis acabar com a escravidão, eles reagiram, fizeram guerra para manter o seu direito à escravidão. E outra coisa, nunca houve um movimento abolicionista no Islã. Você pode procurar a história inteira. O máximo que eles dizem é que é para tratar o escravo bem. Quer dizer, tratar o escravo bem, eles querem dizer só uma coisa: o Corão proíbe capar o sujeito, não pode capá-lo. Então o que eles faziam? Compravam o escravo, levavam num país muçulmano, mandava capar e daí levavam para o Islã. É assim que se explica, vamos dizer, a imensa quantidade de eunucos que havia num país onde era proibido castrar os negros. Eles levavam para castrar no exterior. Né? E isso é que era tratamento humano. Muitos heróis ocidentais morreram lutando contra os traficantes de escravos muçulmanos até recentemente. Vocês, por favor, leiam o livro de Murray Gordon, Slavery in the Arab World, publicado em 1989. E assim vai. Para vocês verem que essa sacanagem não é só no Brasil também, essa covardia. Agora, aqui nos Estados Unidos não é só covardia o que permite isso. É que por trás de toda a política americana tem esta trama de transformar a América do Norte inteira num país só, chamada como North American Commonwealth. Quer dizer, comunidade norte-americana. Então desapareceria os Estados Unidos, o México e o Canadá e viraria tudo um país só. E isto aí é uma ideia que é promovida por bilionários e políticos muito poderosos aqui, e a influência deles está um pouco por toda parte. Então é interesse, tudo aquilo que dissolva, vamos dizer, a soberania norte-americana é do interesse deles. E tudo que unifique a América Latina também é interesse deles. É por isso que dão dinheiro para a MST, essa coisa toda, dão dinheiro para o Foro de São Paulo, porque eles querem mesmo destruir as soberanias nacionais aí e aqui. Né? Aqui, agora, a Universidade Estadual do Arizona já está ensinando lá os jovens, preparando os jovens para que vivam na futura comunidade norte-americana. Eles já estão dando o fato por consumado. Então, estas coisas, são estas forças, vamos dizer, que facilitam a atividade, tá certo, de inimigos internos aqui, porque eles estão mesmo interessados em derrubar, né, os Estados Unidos. Muito bem, vamos ver se eu respondo algum telefonema aqui. Vamos ver. Tem umas pessoas na fila aí para falar. Vamos ver. Alô? Alô? Epa, também não estou ouvindo nada. Vamos ver outro aqui. Alô? Boa tarde, Olavo. Boa tarde. Quem está Aqui é falando? o Paulo. Aqui é o Paulo? Paulo. Sim, eu estou falando da Flórida. Ah, você mora na Flórida. Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação à notícia que saiu no Sunday Times, de Londres, que eles falam que as forças armadas de Israel, eles estão se preparando para um ataque surpresa no sul do Irã. Eu queria saber qual que seria a repercussão geopolítica desse fato no Oriente Médio tão conturbado por guerras hoje em dia. Olha, é o seguinte, que essa notícia eu não sei, eu li, não tenho confirmação dela,
Tá certo? Mas eu acho que se Israel não se preparar para isso, então é louco, porque o outro já avisou que vai atacar mesmo. Quer dizer, note bem que Israel diz que vai se atacar o Irã é para liquidar uma, vamos dizer, instalação nuclear lá. Mas o Ahmadinejad diz que vai atacar Israel não é para liquidar uma instalação nuclear, é para liquidar o país inteiro. Quer dizer, já prometeu fazer um genocídio. Ora, se alguém promete entrar na sua casa e matar todo mundo, você não vai começar a pensar seriamente, pelo menos em tomar as armas dele? Israel tem que estar pensando mesmo nisso. Não vejo outra saída, entendeu? Por mais que todo mundo queira evitar uma guerra, ninguém quer a guerra, mas numa coisa dessa o sujeito já está ameaçando, vamos dizer, fazer um novo holocausto. Aí, que brincadeira é esta? Não pode permitir nem que o nego fale isto. Né? No mínimo que tinha que fazer, entrar lá com uma operação de comando, sequestrar esse cara e levar para Israel. Dizer, agora tu vai pagar pelo que tu falou, pô, porque tu está ameaçando o genocídio. A simples ameaça de genocídio já é crime pelas leis internacionais. Esse camarada é um criminoso. Já tinha que ter tirado ele de lá a tapa e está sendo julgado que nem Saddam Hussein, você está entendendo? Agora, quando você acerta um desgraçado desse, fica todo mundo chorando. Quer dizer, isso não é brincadeira. Esse pessoal, como diria Nelson Rodrigues, o fracasso subiu a cabeça, porque nesses países todos você só vê miséria, opressão, sabe? Há séculos. Nunca conseguiram ter um governo que prestasse. Agora ficam querendo dar lição ao mundo e até dizendo que o Corão inspirou a democracia americana. Ora, meu Deus do céu, eu conheço um pouco, vamos dizer, de cultura islâmica, tá certo? Escrevi um livro sobre as origens do Islã. O livro ganhou um prêmio na Arábia Saudita. Quer dizer, eu não sou um inimigo do Islã e sou um estudioso do negócio. E eu vejo o seguinte, que o Islã tem grandes coisas na área espiritual. O Islã tem grandes místicos espirituais, filósofos, uma coisa maravilhosa. Só que é o seguinte, esses aí, os que não foram para a cadeia, não foram enforcados, que sobraram, foram perseguidos a vida inteira, tá entendendo? Então, a sociedade, vamos dizer, a cultura islâmica é maravilhosa, mas a sociedade e o Estado são coisas horríveis. Eles não têm nada para ensinar para o Ocidente é que tem que ensinar para eles. Olha, se vocês querem, vamos dizer, ser alguma coisa no futuro, se você quer, inclusive, voltar às glórias que vocês tiverem, você trata de aprender a democracia, os direitos humanos, a decência, tá entendendo? Tem que virar gente em vez de ficar arrotando grandeza, porra. Tá. Então, se Israel bombardear essa porcaria dessa fábrica, lá tem que bombardear mesmo. Acabar com essa brincadeira logo, vai? Né? O que já tem você vê, os países que têm a bomba atômica, eles têm conseguido manter um equilíbrio. Por pior que esses países sejam, mesmo a ditadura soviética, tá, né? Não era constituído de louco, tá certo? No Kremlin ninguém queria soltar bomba atômica em parte alguma, mas esses caras eles querem. Quer dizer, no Kremlin os caras eram assassinos, vagabundos, filha da mãe, mas não eram loucos, tá entendendo? Eles não estavam loucos para morrer, para ir para o céu, porque achar que você que você se estourou assim mesmo, você vai para o céu e vai ter um montão de virgem para poder comer. Isso é interpretação de merda, tá entendendo? Quer dizer, o sujeito que entende assim, vamos dizer, com esse literalismo, qualquer livro saco, é um idiota perfeito, né? E os caras estão loucos vamos dizer, para morrer, né? Para desfrutar dos prazeres que eles acham que vão ter lá, não vão ter prazer nenhum, tá entendendo? Quer dizer, como dialogar com esses caras? Não vai. Então, minha opinião é essa. Bombardeia logo. Vamos atender o outro aí. Tchau, Paulo. Obrigado. De nada. Muito obrigado, Olavo. Alô? Alô, quem está na linha aí? Alô, Olavo? Sim. É Fábio? Ô, Fábio, tudo bem? Beleza, tudo bem? Tudo certinho. Eu tô direto ligado com você pelo Skype porque não está carregando o site seu. Sei. O Blog Talk Radio. Então é o seguinte, eu queria perguntar sobre isso que você escreveu no último artigo da segunda-feira, dessa segunda, sim, sobre o governo mundial da ONU. E onde que está essa informação que é no próxima década? Isso aí existe uma... olha, eu não vou poder citar aqui de memória, mas se você procurar nos meus artigos, no meu site, eu cito lá uma coisa que foi resolução da Assembleia Geral. Converter a ONU e dar à ONU poderes de governo mundial num prazo que eles dão lá, mas seria mais ou menos isso aí, no máximo isso aí. Na verdade, eu acho que o prazo que eles botaram é menor. Se você botar lá ONU e você tiver paciência de botar, entrar na minha parte, procurar no aparelho de busca ONU, tá certo? Com a Assembleia Geral, tá?
você vai ver que isso não é, vamos dizer, não é uma coisa de uma parte da ONU, foi uma resolução da Assembleia Geral, isso é uma coisa oficial. Agora, no Brasil, o brasileiro hoje está tão burro, tá certo? Que tudo aquilo que não seja igualzinho ao cotidiano dele, ele acha que não existe. Quer dizer, é o nego que vive no fundo do poço, tá entendendo? E acha que não existe nada fora do poço. Quer dizer, é por isso que eu já estou impaciente, é por isso que eu já adotei o estilo Alborguete, tá entendendo? A pessoa começa a duvidar das coisas e tal, já tem que mandar a merda logo de cara, pô. Né? Já cansei de discutir, sabe, lavar a cabeça de burro. Eu tô ficando velho. Um dos privilégios da velhice é você não precisar mais respeitar ninguém. Né? Ninguém vai precisar dizer pra você, respeite meus cabelos brancos, né? Eu tenho mais cabelo branco que você, sou mais... Né? Então eles que vão todos à merda. É claro que não estou me referindo a você, que é um amigo, né? Alô, Fábio? Epa, saiu da linha, Fábio? Alô, Fábio? Alô? Ouvindo? Alô, Fábio, tá ouvindo? Eu estou te ouvindo. É claro que não é você que eu estou mandando a merda, você é meu amigo, pô. Então, se você procurar lá Assembleia Geral ou ONU, você vai acabar achando, isso é um artigo de uns 3 anos atrás. E correto. Eu posso tentar, eu mesmo olhar lá, e no próximo programa eu te digo, tá bom? Tá ótimo. Ok, um abração. Outro. Vamos atender outra. Agora deixa eu dar um aviso aí para todo mundo. O diretor do Blog Talk Radio, um cidadão muito simpático e amável chamado Alan Levi, telefonou aqui para mim, dizendo que o programa está tendo uma audiência ótima, muito mais do que eu esperava, e oferecendo aqui me colocou em contato com uma pessoa que trabalha lá da área técnica, que me ensinou a colocar uns botões, uns buttons, ali na minha página, olavdecarvalho.org, pela qual vocês terão acesso a 2 coisas. Primeiro, terão acesso direto ao programa, não precisarão discar mais, é só clicar ali e você já entra no programa direto. Eu espero que até a semana que vem eu já tenha conseguido instalar isso aí. Eu não entendo esse negócio, mas vou pedir para minha filha Inês resolver isso aí. E a segunda coisa é que terá um segundo botão pelo qual você ouvirá automaticamente o último show transmitido. Então, aqui, publicamente, agradeço a gentileza do senhor Levi e a assistente dele, a Amy, que se prontificou a me ajudar nisso aí. Então, vamos lá, vamos atender mais um aqui. Tem alguém na linha agora? Vamos ver mais um aqui. Alô? 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 Quem está na linha? Alô? Alô, Olavo? Eu? Olavo. Aqui, Alfred. Alfred, tudo bem? McAllister. Sim, tudo bem. Olavo, Tudo bem. eu gostaria que você comente esse artigo que o Melão escreveu faz um par de domingos aí. Eu não li o artigo dele, eu vou ler e comento eles que faz uns artigos muito bons de vez em quando. Sim, mas ele afirma que o Brasil nunca vai ser socialista, porque Lula nunca vai permitir isso, e que Lula, na realidade, é um homem de centro. Ih, meu Deus do céu! Mas o que é isso? Até o João Melão já entrou nessa. Isso aí é uma covardia mental. Em primeiro lugar, a economia brasileira já é socialista pelo nível de controle que existe na economia. O socialismo não é a posse estatal integral dos meios de produção, porque isso é impossível. O socialismo é o controle, quer dizer, o socialismo é uma atividade capitalista mais ou menos criminalizada e marginalizada. No Brasil, ela já está criminalizada. Você não pode abrir uma firma no Brasil, quer dizer, você já é suspeito, você já parece que você é do PCC, tá certo? E 60% da economia nacional já está diretamente na mão do Estado. Se você somar todos os outros controles que tem em volta, mas isso já é uma economia socialista. É a coisa mais óbvia. Por exemplo, vamos supor que eu decida aqui, né, comprar um computador, um laptop e mandar de presente para você. Chega aí, você vai pagar mais de imposto do que eu paguei pelo computador aqui. Você sabe perfeitamente que é isto. Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, a economia já é socialista. O que está esperando agora que o Itaçuma diz, não, agora estamos num regime comunista? Ora, meu Deus do céu, o João Melão não entende nada de comunismo. O João Melão é um político local, ele entende um pouquinho.
um pouquinho da situação brasileira por alto, mas ele não tem retaguarda teórica para discutir essas coisas. E no Brasil, o grande mal brasileiro é todo mundo discutir coisas que não tem retaguarda para discutir. O pessoal não sabe nem a história do comunismo. Eles acreditam mesmo que na União Soviética houve a posse estatal integral dos meios de produção, quando nunca houve. 50% da economia soviética continuou em mãos privadas o tempo todo. Primeiro, oficialmente, durante o tempo da NEP, Nova Política Econômica do Lenin. E depois, extraoficialmente, por baixo do pano. Hoje sabe-se a imensidão da economia privada soviética, sem a qual aquilo não teria durado 2 dias. Né? Perfeitamente. Então, como é que o Melão, ignorando uma coisa dessa, sai dando palpite? Ora, em segundo lugar, o que o Lula pensa ou deixa de pensar, não vem ao caso. O que interessa... Veja, as ideias interessam no caso dos homens intelectualmente diferenciados, pessoas que vivem de ideias e que são fiéis às suas ideias e têm um compromisso consigo mesmo, né? Agora, o homem medíocre, ele não vive de ideias, ele vive das pressões externas. O Lula não age de acordo com a convicção dele, ele age de acordo com a pressão. Ele sempre foi assim. O Lula era um negro que, mesmo quando era líder sindical, ele deixava o pessoal discutindo, ia tomar cafezinho na esquina, nem assistia às assembleias. Quando voltava, perguntava, o que vocês decidiram? Decidimos tal. Daí ele vestia a camiseta e saía defendendo aquilo. O motivo do sucesso do Lula é que ele nunca discute com ninguém, entendeu? Então, ele é o cara que Maria vai com as outras. E ele sabe jogar com isso aí. Entendeu? Então, agora, ele fará o que o Foro de São Paulo mandar. Ele está entre o Foro de São Paulo, tá certo? E os investidores internacionais. Ele agrada a estes na esfera econômica, tá certo? Ao mesmo tempo onde vai criando um esquema de poder no qual só a esquerda tem chance. Então ele está conseguindo agradar todo mundo no momento, né? Só quem percebe a trama toda é que não gosta. Mas quem percebe é 0,00% da população. Quer dizer, né? Eu, você e mais 2 ou 3. Então só nós estamos bravos porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Agora a população não vê. E acho que o João Melão também não quer ver. Tem muita gente no meio empresarial que tem medo. Porque sabe que o burguês é medroso. O burguês é cagão. Tá certo? Ele não quer ver a realidade. Né? Então agora o Melão aderiu também à covardia intelectual. Isso era só o que faltava. Obrigado por me dar esse aviso, viu? Pois não. Um abração. Já atendeu outro aqui. Vamos ver mais um aqui. Alô? Alô, Olavo? Eu? Aqui é o Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Olá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Olavo, eu queria fazer uma... Também, Olavo? Oi? Ih, tem 2 na linha ao mesmo tempo? A gente... Não fala os 2 ao mesmo tempo, senão eu fico maluco. Diga aí, Fernando. É o seguinte, Olavo, não sei se você hoje sobre uma coisa que aconteceu sobre o bloqueio do site YouTube pela Brasil Telecom aqui no Brasil. Eu ia comentar isso, muito bem lembrado, obrigado pelo lembrete. Esta senhora, Daniela Sicarelli, ela sai trepando em público e depois alega privacidade. Fala, isso é a coisa mais absurda do mundo, né? Você imagino eu, ali chegar no meio da Praça da Sé, pego lá uma senhorita, né? Fico transando com ela ali no meio da Praça da Sé e digo, ninguém pode olhar. É o que ela está fazendo, pô. Quer dizer, aquilo que é feito em público é documentável em público e essa coisa tinha que ser exibida mesmo, você está entendendo? Olavo. Oi. Eu acho que a questão, o pessoal ele está aí no Brasil, ou melhor, aqui no Brasil, o pessoal está levando para o lado errado. Eles estão discutindo, digamos assim, a moralidade disso, ou se isso é o suficiente ou não para bloquear o YouTube. Mas a questão principal aí, eu vejo que é o fato de o YouTube ter sido bloqueado. Tem coisa pior, vou te contar um detalhe que ninguém prestou atenção. O juiz informou que ele não decretou de maneira alguma o fechamento do YouTube. Ele decretou apenas a retirada do filme. E de repente no dia seguinte aparece a Brasil Telecom, que é aquela empresa que é mãe do Lulinha, tá certo? E ela sai bloqueando. Sai bloqueando por quê? Porque o YouTube é o único lugar onde você tem acesso aos vídeos que documentam atos de crueldade feitos por Fidel Castro, feitos por esses malditos norte-coreanos, feitos por Saddam Hussein.
Eles não querem mais que as pessoas saibam disso. Quer dizer, você vê que na mídia brasileira inteira, notícias sobre crueldades feitas no governo cubano, por exemplo, são proibidas, sai uma por ano. Uma por ano e assim, muito discretamente. Né? Oi. Olavo? Oi. Oi. Desculpa, termine, Olavo, que eu gostaria de falar também. É que eu estou acompanhando o Fernando. Sim. Meu nome é Leonardo. Eu sou o conde de Lope de Villanueva. Tá sabendo alguma coisa do Orkut que fico te enchendo o saco de vez em quando. Ah, você é o conde? Opa! Você é o conde? É! Ah, prazer em ouvi-lo. Prazer em ouvi-lo. Então, eu acho que eu já respondi ao Fernando. Você pode fazer a sua observação agora. Alô, Leonardo. É o seguinte, o meu assunto que eu vou tocar agora... Oi! O assunto que eu vou tocar nesse instante fala sobre a guerra do Iraque, tá? E eu gostaria de um esclarecimento seu em dois aspectos. Aqui no Brasil, nós vemos uma difusão de notícias a respeito sobre a questão das armas químicas e biológicas no Iraque, e tem agora uma notícia publicada pelo Estado de São Paulo a respeito de que o parlamento iraquiano está tentando, digamos, criar uma lei em que as petrolíferas norte-americanas e inglesas, digamos, explorariam, digamos, o petróleo iraquiano com um percentual de lucro de 75%. Você tem, assim, alguma informação a respeito disso? E olha, não, dessa última notícia eu não tenho. O que eu tenho é o seguinte. Primeiro, todas as companhias petrolíferas foram contra a guerra. Segundo, a Halliburton não ganhou um tostão lá até agora, está entendendo? Quer dizer, tudo isso é um bando de mentira. Eu recomendo para você um livro de um sujeito chamado Richard Miniter, M-I-N-I-T-E-R. É um jornalista aqui. O livro chama-se Disinformation. Não deixem de ler este livro. A primeira coisa que ele mostra lá é que dizer que não havia arma química no Iraque é uma mentira. Ele dá lá a lista das armas químicas. A lista que ele dá é suficiente para acabar com a América. Isso que já foi apreendido. Agora, acontece que o seu George Bush, tá certo? É um negro que conspira contra ele mesmo. Tudo que ele faz de certo, ele mesmo esconde, você está entendendo? Ele não é capaz... E outra coisa, ele é um sujeito muito corajoso para esse negócio de guerra, mas perante os inimigos locais dele aqui, ele é de uma covardia atroz. Ele deixa os caras mentirem, tá certo? E ele não responde nada. Ele é um sujeito que ele tem mania de fazer tudo em segredo, porque acha que isso é muito esperto. E esperto nada, ele está se ferrando todo, porque não sabe se defender. Não sabe tomar uma posição firme perante inimigos que são, na verdade, são traidores. Ele continua tratando esse pessoal do Partido Democrático como se fossem patriotas, como se todos estivessem interessados em salvar o país. Não estão nada, estão interessados em afundar. Agora, é aquele negócio de ver, é tipo o João Melão, você está entendendo? Quer dizer, não quer ver o perigo. E não quer ver a maldade. É um negócio dos macaquinhos. O macaquinho não ouve, não vê, não fala. Né? Isso é política de avestruz. Né? Tem muita gente no Partido Republicano. Oi. Olavo, por falar em política de avestruz, uma coisa que você tocou interessante, uma coisa que me deixa assim perplexo, muito preocupado aqui no Brasil, é que nós estamos vendo uma cordilheira militar, digamos assim, ligada à Venezuela, à Bolívia, né, os grupos de guerrilha da América Latina praticamente se armando, se for possível, contra o Brasil ou qualquer tipo de democracia latino-americana. E os comandantes das três armas achando isso lindo. Eles estão loucos para bater continência para Hugo Chávez. Esse general Chiquinho do PT, né? O sonho dele é ser ajudante de ordens do Hugo Chávez. Quer dizer, esses caras são uma vergonha para as Forças Armadas, tá entendendo? Eles querem mesmo entregar tudo. No final da história. O que mais me deixa perplexo é que, por exemplo, eu sou filho de militar, tá? Eu converso assim, eu já tive uma leve conversa com o meio militar e tem gente que ainda acredita que nós vamos ter guerra contra os Estados Unidos e não contra um país, digamos, governado por um próprio ditador que está se declarando a hegemonia da América Latina, está declarando que a Venezuela é hegemônica, tanto no aspecto militar como político. Quer dizer, é uma cegueira total. Assim, e o Hugo Chávez chega aí, põe o pinto na mesa e o Lula diz amém, tá certo? Porque se você for fazer uma competição, vamos dizer, de força de personalidade, o Hugo Chávez é louco e tem muito mais força de personalidade do que o Lula. Quer dizer, num enfrentamento entre eles, o Hugo Chávez ganha fácil. Quer dizer, o Lula não tem cacife para
disputar com esse cara. E o Lula sempre foi obediente. O que o Foro de São Paulo decidir, ele obedece. Obedece porque senão os caras dão um tiro nele, pô. Eu já escrevi isso há muito tempo. O Lula não tem liberdade de governar, tá certo? Ele é office boy do Foro de São Paulo, tá certo? E, por outro lado, existe esse interesse desses grandes investidores, grandes banqueiros internacionais, que estão interessados na unificação política da América Latina e que, portanto, estão ajudando Hugo Chávez também. Então, aí junta a fome com a vontade de comer. É como... Né, quando junta a força do capital, vamos dizer, com a força da demagogia, fala, ninguém segura, porra. Eles juntam um bando de banqueiro internacional, né, com essa comunistada da América Latina, falando ninguém segura. Agora, no Brasil não é um verdadeiro debate político. O verdadeiro debate político tem que discutir essas coisas, essas realidades, e não esses formalismos, essas idiotices, essa desconversa que é só que a gente vê aí na mídia brasileira. Então, muito bem, agora eu peço licença para vocês que eu vou responder alguns e-mails aqui, porque o pessoal dos e-mails está sendo meio prejudicado neste programa. Agora eu vou encerrar a parte Muito obrigado, Olavo. Obrigado eu, vocês estão ajudando demais. Tem um e-mail aqui que é um e-mail de filosofia, Fernando Antônio, Rio de Janeiro. Ao iniciar a leitura da Sabedoria das Leis Eternas, topei com a nota o texto que afirma que René Guénon designava por metafísica algo diverso da metafísica de Aristóteles. Esta seria, no entender de Guénon, uma ontologia geral, quer dizer, um estudo do ser. E pelo que entendi, Mário Ferreira dos Santos vai pelo mesmo caminho. Muito bem. O problema é o seguinte, se você pegar o livro de Aristóteles, que é chamado com o nome de metafísica, que ele chamava apenas de filosofia primeira, e que mais tarde recebeu o nome de metafísica, ele não é de fato uma metafísica, ele é apenas um estudo da estrutura do ser, ao passo que a metafísica é mais definida, mais propriamente, como o estudo da possibilidade universal. Isso não quer dizer que não haja uma metafísica de Aristóteles, porque Aristóteles tem observações maravilhosas sobre a questão da possibilidade universal, mas estão espalhadas. Até na poética tem observações muito interessantes, e para algumas delas eu chamei a atenção numa nota do meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Mas que, curiosamente, embora Aristóteles seja conhecido como autor de um livro chamado A metafísica dele não está lá. Tá certo? Agora, no Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira dos Santos tem obras e mais obras do que seria metafísica no sentido estrito, tal como definido pelo Guénon, estudo da possibilidade universal. A isto ele dedicou a melhor parte das energias dele nessa série final de 10 livros que começa com a sabedoria dos princípios, a sabedoria do ser e do nada, a sabedoria da unidade. São 10 livros finais do Mário, onde ele chega ao suprassumo da genialidade filosófica. E quanto mais leio isso, eu vejo que o Mário foi um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior. Justamente por isso é desprezado no Brasil, porque o Brasil é como aquela Espanha miserável de que falava o poema de Antônio Machado, que, né, envuelta em sus andrajos, desprecia quanto ignora. Quer dizer, vestida de farrapos, ela despreza tudo o que ela ignora. O Mário Ferreira dos Santos é grande demais para o Brasil. Ele é maior do que o Brasil. Ele não é apenas o maior dos brasileiros, é maior do que o próprio país. O país não o comporta. O país não tem envergadura para a grandeza, para comportar a grandeza deste grande pensador que foi o Mário Ferreira. Agora, circulou por aí uma opinião do Miguel Reale, dizendo que o Mário Ferreira era um divulgador filosófico, etc. Bom, acontece o seguinte, eu conheço o Miguel Reale, foi um grande amigo meu, adorava o professor Reale. Ele conheceu o Mário na juventude e leu os livros que o Mário escreveu sobre Nietzsche, né, e algumas polêmicas e fez sobre Proudhon, etc. E ali até o ponto em que ele conheceu a obra do Mário, o Mário era isso mesmo, era um escritor filosófico de divulgação. Divulgação de altíssimo nível, claro, mas era divulgação. Acontece que o Mário, aos 40 e poucos anos, acho que 43 anos, ele estava dando uma conferência e de repente ele parou a conferência e falou, desculpe minha gente, eu tenho que ir para casa que eu tive uma ideia. E daí ele se trancou e escreveu mais de 40 livros no prazo de 16 anos. Isso é o suprassumo da genialidade filosófica. Esta parte o professor Reale não conheceu nada, não leu uma linha, ele nem sabe que isso existe, mesmo porque a maior parte deles ficou inédito.
E apareceu da série final, saíram só os 3 primeiros e não chegaram a ser vendidos, porque imprimiu e o homem morreu no dia seguinte. Então o Mário é o grande desconhecido do Brasil. Agora, que o professor Reale não conhecesse naquela época é desculpar, mas tem gente que até hoje fica falando aqui, lê os livros do homem sobre Nietzsche e diz, é um divulgador filosófico. Divulgador filosófico é a mãe. O Mário é o grande filósofo do Brasil, o grande filósofo da América Latina. É uma glória intelectual da qual nós devíamos nos orgulhar, devia ter estátua para esse homem, deveria ter institutos subsidiados pelo governo para editar as obras dele. E, no entanto, nós estamos aí lutando o tempo todo, tá certo? Sem dinheiro, sem recursos, sem auxiliares, sem coisa nenhuma, para poder fazer edições decentes, como eu fiz da Sabedoria das Leis Eternas. Porque com a obra do Mário não é questão de você pegar os textos e publicar. Não. Os textos são rascunhos. Você tem que fazer edição, quase edição crítica dos textos. Você tem que restaurar os textos, um por um, colocá-los na condição. A restauração crítica quer dizer, você tem que conferir um texto, todos os originais que existem, você tem que conferir o vocabulário dele de cada texto com o de outras obras e fazer uma coisa decente. Então, está aí respondida o e-mail do Fernando Antônio. Deixa eu ver mais algum aqui. Eu estou cada vez mais preocupado com esse negócio de e-mail, porque o número do que a gente pode responder é ínfimo. Vamos ver aqui. Puxa, tem tanta coisa aqui. Vamos ver aqui. Felipe, não tem sobrenome. Terminei de ler o livro Ideas Have Consequences, de Richard Weaver. No livro ele afirma que o início do declínio da civilização ocidental foi no final do século XIV e é bem representado por William de Ockham. Olha, você concorda com ele? Em parte. Porque ele joga toda... o livro é um livro brilhante e muito importante na história do conservadorismo americano. Mas o Weaver joga toda a culpa no nominalismo. Tá certo? E, veja, eu não acredito que as doutrinas possam ter uma influência tão grande pelo seu conteúdo ao ponto de liquidar uma civilização. Mas quando você vê a forma, a estrutura interna do modo de pensamento de Ockham, a estrutura interna não está exposta, ela está subjacente na obra. Isto é o que fica. É como ver a influência subliminar. Quer dizer, o conteúdo pode ir embora, mas a forma da mente do negro, essa se propaga como um vírus de computador. E acontece que o Guilherme de Ockham, ele usou sobretudo o critério empirista. O empirismo é impossível, tá certo? Qualquer sujeito que diga para você que o empirista, ele está mentindo. O sujeito que diz eu só acredito na experiência, isso é uma bobagem. Porque o que você pode conferir por experiência própria é mínimo. Você sempre depende de um contexto cultural, tá certo? Você depende da herança cultural. E dentro da herança cultural, você pega um pedacinho ou outro e você confere pessoalmente. O resto você tem que ir na confiabilidade intrínseca, vamos dizer, do diálogo humano. Tá certo? Então, agora, o William de Ockham, ele conseguiu meter na cabeça das pessoas essa ideia, vamos dizer, essa presunção empirista. Tá certo? E todo mundo acredita que é empirista. Agora, empirista é uma coisa que você pode dizer que é, mas ele nunca é. Tá certo? E, então, eu também dato do Guilherme de Ockham o começo de alguns processos de degenerescência, porém, mais por esta coisa de o indivíduo proclamar posições que ele, na prática, ele não pode sustentar. Tá certo? Quer dizer, o sujeito está dizendo uma coisa e fazendo outra porque ele não percebe que a proposta dele é irrealizável. Tá certo? Depois do Guilherme de Ockham, muitos filósofos caíram nesta mesma esparrela e acabou configurando o fenômeno que eu chamo da paralaxe cognitiva, que é, vamos dizer, o eixo da experiência real do sujeito vai para um lado e o eixo da elaboração teórica, da construção teórica dele vai para outro. Quer dizer, ele está falando daquilo que ele não vê e ele vê as coisas das quais ele não fala. Quer dizer, uma espécie de abismo perceptivo, né? Uma coisa muitíssimo grave, e que é o assunto da pesquisa que eu estou fazendo. Né? Muito bem. Eu acho que não dá tempo para responder mais nada. O nosso tempo acabou, lamentavelmente.
Então, eu agradeço muito a atenção de todos e até a semana que vem estaremos aqui normalmente às 8 horas, horário de Brasília. Agradeço a todos, agradeço ao senhor Alan Levi e a Amy a ajuda que estão dando para o programa e a todos que têm prestado atenção e têm me suportado valentemente. Um abraço a todos.